E vou chamar Emerson Pansieri com detalhes do Cruzeiro. O Pansieri, eu sigo confiando bastante e o Cruzeiro tem total condição de ir à Argentina semana que vem e se classificar. Mas como relembrando aquela expressão, que tiriça o Cruzeiro ontem, Pansieri. Um abraço, boa noite. Boa noite pra você, Cirilo, boa noite, Edu Panzi, todo mundo que acompanha aqui a reunião da turma do Bate-Bola. Eu falo do Cruzeiro em nome de Betfair. Com o Betfair e Cruzeiro o jogo é outro e tem apostas grátis toda semana. Cirilo, eu conversava até com vocês aqui com o microfone fechado, que pra mim foi uma atuação ruim, uma das piores que eu vi até agora do Cruzeiro esse ano. Um time tava meio espaçado, não sei se tava nervoso. O que aconteceu com o Cruzeiro ontem? Tem o Panzi aqui que comentou o jogo e certamente você também tava na sua leitura. Mas todo mundo tem essa certeza na Toca da Raposa, pelo menos essa informação que eu obtive hoje. Todo mundo sabe que foi um jogo horrível, né? Que foi um jogo ruim e que agora só depende do Cruzeiro reverter esse quadro e reverter esse cenário na semana que vem, lá Fortaleza, quarta-feira. A Itatiaia sempre lado a lado do Cruzeiro, estaremos lá para acompanhar tudo de perto, chegada do time, desdobramentos, toda esse pré-jogo, né? Vamos fazer uma cobertura também para lá de especial, porque se trata de uma semifinal de Copa Sul-Americana, uma competição que o Cruzeiro não tem ainda esse título e deseja conquistar, até porque é um caminho para chegar à Copa Libertadores da América. É um caminho para o Cruzeiro retornar a uma disputa de Copa Libertadores da América. E quer queira, quer não, Cirilo, eu fiquei com uma coisa ontem que o Diniz disse na coletiva. E aí não é só parte tática, parte técnica, 4-2-3-1, 4-3-3, que é uma questão de os atletas do Cruzeiro também precisam aprender a jogar esse tipo de jogo, né? Precisam ter esse feeling de um jogo desse. E que isso vai acontecer com as coisas rolando. O Cruzeiro ficou um tempo longe de competições internacionais, quer queira, quer não, uma parte psicológica anímica acontece. Então, na Toca da Raposa, além do trabalho físico, trabalho de retomada de confiança, também tem esse trabalho, porque tem um jogo duríssimo no sábado, tá se montando toda uma atmosfera para esse jogo do Cruzeiro lá, feita pelo Furacão, pelo Atlético Paranaense, para buscar essa vitória. Eles estão mal na tabela. E na sequência, o Cruzeiro nem volta para BH. O Cruzeiro já embala a Argentina, já vai para Buenos Aires, né? Já vai para Argentina para fazer essa preparação visando o duelo contra o Lanús. Então o foco vamos colocar assim, aquela retirada até do contexto de Belo Horizonte para focar as ideias todas também nessas duas partidas contra o Atlético Paranaense e contra o Lanús. Cirilo. Boa, Pansieri. O Panzi, acho que o jogo de ontem tem que ser um marco para esse Cruzeiro, porque tava até vendo hoje mais cedo os melhores momentos, vendo alguns companheiros aí, sobretudo da imprensa nacional também fazendo leituras quanto ao que aconteceu no jogo de ontem, e eu reafirmo, eu sigo acreditando bastante que o Cruzeiro tem total condição de chegar a semana que vem e fazer um jogo completamente diferente. Mas o jogo de ontem tem que representar um marco para esse elenco, para esse começo de trabalho do Fernando Diniz, para que a partir de agora as coisas sejam diferentes. E eu tava refletindo, cara, quando você viu o Fluminense do Diniz jogar, o Fluminense de anos de trabalho, você poderia botar o time ali com a camisa branca, toda branca. Você sabia que era o Fluminense que estava jogando, né? Por características. Ontem, até pouca coisa de time de Diniz, daquelas coisas que chamam muita atenção, foram vistas nesse Cruzeiro mediante a tão baixa intensidade, tão baixo entendimento do que representava o jogo e como o torcedor entendeu o que representava o jogo, né? Senão não tinham 57 mil torcedores presentes e lotando o Mineirão e tentando empurrar o Cruzeiro da maneira que dava. Ontem tem que representar um marco para que a partir da próxima semana, ou a partir desse fim de semana, pensando em brasileiro, aquilo que nós vimos ontem não aconteça mais, Edu. Cirilo, há duas maneiras de analisar o Cruzeiro nesse momento, né? Você olhar para o Cruzeiro que há 1 ano e 10 meses praticamente estava jogando a Série B do Campeonato Brasileiro. 1 ano e 10 meses depois o Cruzeiro está brigando por G6 na tabela do Campeonato Brasileiro, está jogando uma semifinal de Copa Sul-Americana. Cara, isso é uma vitória, né? Com certeza. Isso é uma vitória para um clube que passou por tudo que passou o Cruzeiro. Então você tem esse ângulo de análise e você tem o ângulo do momento do campo, do vestiário, enfim. E esse não é bom, né? Você pega o recorte do Campeonato Brasileiro. Nas 11 últimas rodadas, uma vitória.
Se você pega os 16 últimos jogos, apenas 3 vitórias, todas elas do último treinador. Se você pega o recorte dos últimos 5 jogos, que é o do Cruzeiro do Fernando Diniz, são 4 empates e 1 derrota. Não venceu em casa. Esses 4 empates são em casa, né? Vasco, Fluminense, Bahia e agora o Lanús. Sinceramente, a vaia do torcedor, ela não é nenhum absurdo, pelo contrário, ela é legítima. Mas ela é muito mais legítima, e eu acho que essa vai aconteceu ontem, que ela vai além do momento no Campeonato Brasileiro, do momento do Cruzeiro do Fernando Diniz. Foi com a apatia dos atletas em campo. A parte anímica mesmo. O Cruzeiro entrou em campo ontem, e por isso a minha crítica vai aos atletas, e não vai ao Fernando Diniz especificamente, porque você não pode, isso é inadmissível, cara, isso é inegociável, você jogar uma semifinal de Copa Sul-Americana e entrar em campo e jogar o jogo inteiro praticamente, como se estivesse jogando o primeiro jogo da temporada num amistoso de pré-temporada. Isso não pode acontecer, e o seu adversário estava jogando semifinal de Copa Sul-Americana, porque o Lanús é inferior ao Cruzeiro, tecnicamente, mas ele foi superior no jogo ontem, porque ganhou a maioria dos duelos, encarou o jogo como deveria ser encarado, e aí vem a parte tática, de organização, que o Cruzeiro ainda está devendo, e é um início de trabalho. Não dá para pegar um recorte de 5 jogos, o Diniz está completando 1 mês agora, à frente do Cruzeiro, e falar, esse cara não presta. Aí eu acho que é até covardia com o treinador que chegou. Você pode analisar e falar, o Diniz era o ideal ser contratado no final de setembro, início de outubro? É simples você desmanchar um trabalho de quase 1 ano inteiro do Seabra e trocar pelo Fernando Diniz, que tem um jeito muito específico de jogar? Essa é outra pergunta, essa é outra discussão, e que eu já falei aqui algumas vezes. Eu acho que o time, o momento da troca e da escolha pelo Diniz não foi o correto. Se você contratar o Diniz no final da temporada para ele ajudar no planejamento, ele ter uma pré-temporada, ele ter o estadual para trabalhar o time e para colocar a sua ideia de jogo, seu modelo de jogo, maravilha, o Diniz é um grande treinador. Agora, você contrata Fernando Diniz no final de setembro e quer que ele dê continuidade ao trabalho do Fernando Seabra? Então não trocasse, então ficasse com o Fernando Seabra. O Pansieri vai seguir conosco, porque na volta tem muito mais do Cruzeiro. Fim de semana tem jogo importante também. O que será desse Cruzeiro, hein? Turma do bate-bola mais do Cruzeiro com Emerson Pansieri. Vamos lá, Cirilo. O Cruzeiro ontem, que teve um jogador também, para ele foi um dia especial. O João Marcelo completando aí 50 jogos com a camisa do Cruzeiro. O Panzi até elogiava aqui no intervalo, né? Interativo, pela boa partida que ele fez, especialmente no segundo tempo. E virou titular com o Diniz, fazendo essa dupla de defesa com o Vidalba. Deixa eu trazer que o Cruzeiro treina amanhã de manhã e viaja à tarde então para Curitiba, fica concentrado para esse jogo de sábado. O Cruzeiro deve fazer, Cirilo, uma atividade no domingo em Curitiba e depois segue viagem para a Argentina, onde vai fazer essa preparação para o duelo contra o Lanús. Fica a interrogação, mas com algumas certezas. Inclusive você pontuou também algo interessante aqui no nosso intervalo interativo, que é sobre o Lucas Homero. É o reforço e tanto para essa partida contra o Furacão e contra o Lanús. É um jogador que é capitão do Cruzeiro, é um líder de vestiário, é um jogador que está desde o início da temporada também com essa braçadeira ali, alternou uma certa vez ali quando o Lucas também estava na equipe do Cruzeiro, mas é um homem referência aí nessa fala mais forte no vestiário, então retorna ao Cruzeiro, cumpriu suspensão no duelo ontem contra o Lanús, então deve jogar contra o Furacão. Mas eu acredito, e aí sim, já com um pouco de informação também sobre essa forma do Cruzeiro jogar, que vai ter mudança pensando em dar um descanso, segurar algum atleta que estiver mais cansado, algum nível de parte física, pensando no jogo contra o Lanús, e aí uma alteração nesse sentido para deixar a turma mais firme pro jogo da quarta-feira. Cirilo? Natural, Edu? Eu acho natural. Primeiro que futebol não tem castigo, né? Os caras não jogaram nada contra o Lanús, tem que todo mundo jogar. Isso não existe no futebol. Você tem que ter um planejamento, você tem que ter uma escolha, você tem que fazer uma escolha. O futebol é um esporte de risco e eu acho que você tem que correr o risco, cara. A Sul-Americana, o Cruzeiro está a uma vitória de jogar a final da competição, cara. Ou um empate mais pênaltis. Então foca nisso. Você vai jogar uma final de torneio continental. O seu adversário, o Lanús, tá muito mal no campeonato argentino, que não tem rebaixamento. Então, pro Lanús, o campeonato argentino, nesse momento, ele não fede nem cheira. Ele não vai cair, ele não vai ter chance de classificação para Libertadores, nem vai ganhar. Então vai descansar. Enquanto o Cruzeiro estiver em campo contra o Atlético Paranaense, a turma do Lanús vai estar de perna pro ar, tomando chimarrão,
descansando. Então o Cruzeiro tem que pensar direitinho, fazer uma escolha. A minha escolha seria dar uma segurada, poupar no final de semana e ir com tudo pro jogo da Argentina, porque eu repito, o Cruzeiro tem totais condições de voltar de lá com a classificação. Basta encarar o jogo como uma semifinal de Copa Sul-Americana. Para fechar, notícias do Cruzeiro, Pansieri. Lautaro Dias sendo avaliado também pelo departamento médico, foi ausência no jogo de ontem, vamos ver se vai viajar para Curitiba. Japa também sendo avaliado, porque colocando essas duas situações, eu acredito que vai ser um elenco até um pouco maior do que o normal, pensando em 2 partidas, o Cruzeiro fazendo essa preparação então também fora de casa, e aí essa avaliação final amanhã vai ser importantíssima para saber da utilização desses 2 atletas. O Japa foi uma fratura no pé que já está resolvida, não atuou ontem, mas tinha uma possibilidade de estar no banco de reservas, e o Lautaro foi um controle de carga, vamos ver se tá melhor fisicamente para encarar esses 2 jogos que vem pela frente. Eu falei em nome de Betfair, Cirilo.